grandes coisas conceder a qualquer que pensa crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grande por alguém que firme nele confiou e que dá promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Muito boa noite, meus irmãos. Pela graça de Deus, novamente reunidos para juntos prestarmos um culto ao nosso Deus. Hoje, quarta-feira, dia de oração e estudo da Palavra de Deus. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para glorificar o nome do Senhor. Amém. Uma boa noite para os irmãos que já estão aí conosco. Que Deus continue abençoando o seu lar, sua casa, a sua vida. Amém. Os irmãos aqui de Volta Redonda, os irmãos lá de Lima Duarte, os amigos que têm nos acompanhado também. Que Deus os abençoe. Hoje nós estamos falando aqui de Barra Mansa. Estamos aqui na Vila Maria, na casa da minha sogra. Por isso que os irmãos devem estar observando aí um pouquinho diferente o cenário, né? Mas pela graça de Deus nós estamos juntos, estamos aqui em Barra Mansa resolvendo algumas coisas, tomando o maior cuidado possível, e se Deus quiser nós estamos voltando já aí para Lima Duarte para estar junto com os irmãos. Vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus que em tudo nos direcione, nos conduza, para que possamos prestar um culto a Ele de louvor, adoração e também para glorificar o nome dEle. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos lhe render graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, pelos livramentos, pelos recursos, pelos teus cuidados, Pai.
Deus, nós não temos palavras para lhe agradecer por Sim, tantas Pai. grandiosas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, que o Senhor tem proporcionado a nós, Pai. Amém. Muito obrigado, Deus, por nós, Igreja do Senhor, que o Senhor continue a nos guiar, a nos abençoar, a nos orientar, Sim, de Deus. forma que tudo que venhamos a fazer, Deus, sejamos iluminado, instruído pelo Teu Santo Espírito, Deus. Amém. Hoje, Pai, nós estamos com a motivação, unidos ainda pela internet, Deus, ainda pelo Facebook, Sim. mas como sempre falamos, unidos espiritualmente, no mesmo espírito, na mesma motivação de glorificar e exaltar o nome do Senhor, de orarmos a Ti, Senhor, de colocar as nossas petições, os nossos agradecimentos, Amém. pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, Pai, e também ouvir a Tua bendita palavra, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Sim. Nós glorificamos o Teu nome e exaltamos, Pai. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. O pastor Idaí também está aí conosco, o irmão Evandro, a irmã Ruth, a irmã Valdete. Claudineia, a irmã Claudete, quem? Valdete. Valdete também está aí conosco, a irmã Leontina, a Fatinha, enfim, Deus abençoe os irmãos, que Deus esteja com cada um, protegendo, guardando, livrando de todo mal, que Deus continue nos livrando desta pandemia, meus irmãos. Daqui a pouco nós iremos orar novamente, clamando a Deus por nossas vidas, pela vida das pessoas. Mas neste momento nós vamos ouvir mais um hino, vamos contemplar as maravilhas divinas do nosso Pai. Antes, porém, irmãos, a gente vai ouvir um hino. Se vocês quiserem já ir colocando aí no comentário um pedido de oração, nós estaremos intercedendo a Deus daqui a pouquinho. Então, se os irmãos já quiserem ir colocando, fique à vontade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilha vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje
para sempre. Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Esse é o nosso Jesus que ama os perdidos. O amor dele é o que tem nos dado vida, é o que nos deu vida e tem nos dado tudo aquilo que nós temos. Então nós temos muito que agradecer ao nosso bom Deus, ao nosso Senhor Jesus. Também quero dar uma boa noite aí para a irmã Nali, para a irmã Tânia, também o irmão Beto está aí conosco. O irmão Domingos, a irmã Amália, o Samuel Silva está aí também. Lembro lá da nossa irmã Cida do Manejo, o nosso irmão Jonas e a Ruth, que está sempre acompanhando os nossos cultos, cultuando a Deus conosco. E isso é para a glória e nome do Senhor. A irmã Ana Clécia também, em nome de Jesus, creio que Deus já está operando. Amém, irmã, que assim seja. E vamos orar novamente, meus amados irmãos. Vamos orar agora pelas igrejas, orar por nós. Como eu disse, quarta-feira é dia de oração, de estudo da palavra de Deus. Então a Fernanda vai estar orando agora por nós, igreja do Senhor. Orem na sua casa também. Peça a Deus por nós, irmãos, que possamos continuar firmados na nossa fé em Cristo, que nada venha nos abalar e que possamos sempre lembrar que das maravilhas Jesus sempre será a maior. E isso é motivo de nós glorificarmos o nome dele. Amém. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por este dia, Deus, pelas bênçãos, pelos livramentos, ó Pai, colocando diante do Senhor, ó Deus, as igrejas. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar abençoando todas, Pai. Amém. Principalmente, Deus, aquelas que estão em maiores dificuldades, Pai, com seus pastores, ó Deus, às vezes doente, às vezes com falta de recurso, Pai. Que o Senhor possa estar provendo, Deus, tanto recurso físico quanto espiritual, ó Deus. Que assim seja. Também colocamos, ó Pai, os missionários que estão aí espalhados, Deus, que lá esteja o Senhor também, os abençoando. A nós, ó Pai, membros da igreja, que o Senhor venha afirmar-nos cada dia na Tua palavra, Pai. Amém, Deus. Que venhamos somente confiar em Ti, ó Pai, pois Tu és a fonte da vida. O Senhor tem o controle de tudo, ó Pai. Os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, ó Deus. Os Teus caminhos são melhores do que os nossos. Verdade. E que em tudo, Pai, nós devemos sempre confiar na Tua grandeza, Deus. Amém. Que o Senhor venha estar fortalecendo cada irmão neste momento. Que eles venham, ó Deus, serem, ó Pai, impactados pela renovação do Espírito Santo do Senhor. Amém. Trazendo a eles, ó Pai, a confiança, trazendo a eles o renovo, ó Deus. Tudo quanto eles fizerem, Pai, eles possam sentir as mãos do Senhor, ó Que Deus. assim seja. Também, ó Pai, colocando de uma forma geral todas as igrejas espalhadas pela face desta terra, aquelas que prezam e zelam pela palavra do Senhor, Pai, que em nome de Jesus o Senhor também possa estar as fortalecendo, ó Deus, que elas possam continuar, ó Pai, proclamando a verdade da cruz. Amém. E assim, ó Deus, vidas sejam alcançadas, Que ó assim Pai. seja. Ó Deus, que pessoas que porventura estão perdidas, ó Pai, ou até mesmo precisam se reconciliar no Senhor, ó Deus, elas possam sentir e assim serem transformadas pela renovação, pela transformação que só há em Cristo Jesus, ó Amém. Deus. É o que nós oramos, Senhor, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus é Deus. Se a doença vier, Ele continua sendo Deus. Se as tribulações chegarem, Ele continua sendo Deus. Então vamos ouvir agora. Deus é Deus. Lembre sempre disso, irmãos. Independente do que acontecer na sua vida, lembre que Deus sempre será Deus, sempre será aquele que está cuidando de nós, independente da situação que estamos passando. Nós devemos sempre dar glórias, honras e louvores ao nome do nosso Deus.
as coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Que assim seja, né, meus irmãos? Deus é Deus, haja o que houver, Ele sempre será Deus. E nós devemos glorificar o nome dEle sempre, porque Ele tem cuidado de nós. Quero dar uma boa noite também para nossa irmã Cida Cabral. Também o pastor Celso, a tia Nilda está aí conosco, que Deus abençoe. A Fernanda Lutelho também chegou, pela graça de Deus. Demais irmãos também que chegaram aí, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Nós vamos novamente orar, meus irmãos, agora de forma específica pelo fim da pandemia. Vamos continuar orando por isso, irmão. Não vamos deixar de orar porque parece que está demorando, que as coisas não estão acontecendo. Não devemos pensar assim. Nós devemos pensar que o dever nosso é orar como cristãos. E no momento certo Deus vai fazer acontecer para a glória de Deus, né? O pastor Celso comentou agora há pouco no culto que desde março nós estamos orando às 22 horas,
Você, meu irmão, minha irmã que está aí conosco, se você por algum motivo tem esquecido de orar às 10 horas, coloque aí no seu despertador, no seu celular, mas não deixe de orar. A gente junta ali um grande grupo de oração para poder clamar a Deus. E nós temos tantos exemplos bíblicos, meus irmãos, que Deus ouve as orações do teu povo, quando é aquela oração que coloca diante dele, mas que deixa que acontecer de acordo com a vontade dele. Mas devemos pedir, devemos clamar a ele, porque ele fala para nós que orai sem cessar. Então não devemos deixar de orar. Como eu disse para os irmãos no início do culto, nós estamos aqui em Barra Mansa hoje e a gente tem acompanhado algumas coisas que têm acontecido aqui. A gente estava acompanhando de longe e esse dia agora nós estamos vendo aqui por perto e tem muita gente contaminada aqui em Barra Mansa, Volta Redonda, irmãos. Volta Redonda já passou de 100 óbitos. Aqui em Barra Mansa também tem bastante pessoas e precisamos continuar orando. Em Lima Duarte, meus irmãos aí de Lima Duarte devem ter visto aí o boletim que saiu hoje, pela graça e pela graça e misericórdia de Deus. Nós temos olha só, irmão, 112 casos confirmados. Você que não é de Lima Duarte, olha só o boletim que saiu hoje lá de Lima Duarte. 112 casos confirmados, 4 em monitoramento e 104 recuperados. Para a glória de Deus, as coisas lá estão indo bem. Infelizmente tivemos 4 óbitos, mas eram pessoas idosas que tinham outras comorbidades e acabou influenciando também. Mas então vamos continuar orando. Sabemos que isso aí é Deus no controle. Nós lá da congregação Lima Duarte temos clamado também juntamente com os irmãos de Volta Redonda às 10 horas. E Deus com certeza vai ouvir as nossas orações. Então vamos orar, irmãos? Ore aí conosco na sua casa, pelo fim da pandemia. Nós vamos orar especificamente por isso neste momento. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos lhe pedir, Senhor, mais uma vez, livra-nos, Deus, desta pandemia. Sim, Pai. Elimine do nosso planeta, Senhor, este vírus, Pai. Assim seja, Deus, eu lhe peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar lá com as pessoas que estão estudando uma vacina. Sim, que o teu Pai. Santo Espírito ilumine a mente deles, Pai, para que eles possam fazer essa vacina o mais breve possível, para que o povo possa ser imunizado e também, Deus, que essa vacina seja acessível a todos, para que todos possam vir a tomar a vacina e ficar imunizados, Senhor. Pai. Assim seja, Deus. Deus, eu peço ao Senhor que se alguém plantou esse vírus, Pai, como tem muita gente falando, e hoje eu conversando com um médico, Deus, ele comentou que a associação médica acha muito, mas muito provável mesmo que houve alguém que plantou esse vírus lá na China para espalhar isso pelo mundo afora, Deus. Só tenha misericórdia dessa pessoa, desse grupo de pessoas, Deus, para que eles venham se arrepender daquilo que eles fizeram, se é que eles fizeram, Pai. Mas o Senhor conhece todas as coisas e nós colocamos diante do Senhor, Pai. Sim. Peço que abençoe, Deus, aquelas pessoas que estão infectadas, para que elas fiquem bem, fiquem curadas. Amém. Peço ao Senhor, Deus, que conforte o coração das pessoas que tiveram seus entes queridos perdidos neste dia, Pai, Sim, e que já foram perdidos durante essa pandemia, Senhor. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, todos os profissionais de saúde que estão lá na frente, na linha de frente. Deus. Pedimos ao Senhor pelos idosos, pedimos ao Senhor pelas crianças, Pai, pelas pessoas que estão lá nos abrigos, nos asilos, nos albergues. Deus, nós colocamos todos em Tuas mãos e pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Sim, E nos ajude a vencer esse vírus, a passar por isso, Deus. E que nós, Pai, como igreja do Senhor, possamos voltar para as nossas congregações assim muito seja, mais Deus. Fortalecidos, Deus. Amém. Não permita que o Teu povo venha se esfriar, Deus, venha desanimar, Pai. Muito pelo contrário, que venha cada vez mais se fortalecer na fé em Cristo e que Assim essa situação, seja, Deus. Pai, venha trazer muitas e muitas vidas para o Teu reino. Amém. É assim que nós oramos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E Amém. Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir mais um hino antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, o estudo que estaremos fazendo hoje, meus irmãos.
E logo após esse hino nós oraremos mais uma vez, né? Como eu disse, quarta-feira é culto de oração e estudo da palavra. E que os irmãos possam estar abençoando. Os irmãos estão me ouvindo bem? Porque o irmão Domingos está falando que está sem áudio. Será que é só o dele? Ou os irmãos podem dar um retorno para nós aí, por favor? Normal. A irmã Tânia está normal. Irmão Domingo, deve ser alguma coisa no celular do irmão. Dá uma olhadinha, hein? Pode ser aí. Mas logo, logo vai voltar para a glória de Deus. É dele mesmo. Então nós vamos ouvir mais um hino, meus irmãos. Logo em seguida nós estaremos fazendo oração de intercessão e depois nós estudaremos a bendita palavra do Senhor. Então vamos ouvir aqui, falando sobre a fidelidade. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Onde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir,
tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, assim diz o Senhor. Então que possamos praticar isso, irmãos, ser fiel a Deus, cumprir aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então vamos orar de forma de intercessão, irmãos, pedidos que nós sempre colocamos diante do Senhor, alguns pedidos que os irmãos colocaram aí também, que a Fernanda anotou. Ore aí conosco, irmãos, vamos fazer um grande grupo de oração, vamos clamar ao Senhor, pedir a Ele essas coisas, agradecer também, glorificar o nome dEle, exaltar a Tua grandeza. É o momento de nós fazermos isso. Santíssimo Deus e Pai, nós mais uma vez prostramos diante da grandeza do Senhor. Amém. Primeiramente, Pai, para agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. O Senhor tem nos provido, ó Pai. O Senhor tem nos livrado, ó Deus. Sim, Deus. Tua palavra nos diz que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que abençoe cada família, Pai. O Senhor possa ser com eles, levando, ó Deus, os recursos físicos, mas também os recursos espirituais, ó Deus. Amém. Agradecemos as pessoas que passaram por cirurgias e estão se recuperando, ó Deus. Sim, Deus. Que elas contemplem a grandeza e a manifestação do poder do Senhor, ó Pai. Amém. E que elas continuem, ó Pai, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Que assim seja. Colocamos também diante de Ti as pessoas que estão passando por angústia, depressão, ó Deus, pessoas sem ânimo, sem perspectiva nenhuma de vida. Que em nome de Jesus o Senhor possa ser o socorro bem presente, Pai, levando a eles o alento, levando a eles a alegria, a confiança e o renovo que só há em Cristo Jesus, ó Verdade, Deus. Deus. Colocamos também mais uma vez diante de Ti as pessoas que se encontram nos idosos, ó Pai, que estão nos asilos, também as pessoas que estão nas ruas, Pai, que lá esteja o Senhor protegendo e as livrando, Deus. As pessoas que se encontram encarceradas, Pai, que lá esteja o Senhor, Sim. levando a eles o Teu renovo, Tua cura, Tua salvação, Pai, para que ali, daquele lugar tão obscuro aos nossos olhos, possam sair pessoas transformadas, regeneradas, impactadas por Ti, ó Deus. Amém. Deus de amor e bondade, também nós colocamos diante do Senhor as crianças, Deus. O Senhor venha abençoar os jovens, para que assim eles não venham se enveredar para outros caminhos, mas que possam, ó Deus, ser ensinados no caminho do Senhor. Amém. Colocamos também, Deus, cada pessoa que está conosco nessa live, Amém. cada família representada, Pai, cada coração agradecido, ó Deus, que lá esteja o Senhor os renovando, os firmando, levando a eles a paz, o refrigério, o regozijo, a certeza que só há em Cristo Jesus, ó Amém, Pai. Pai. Também, ó Deus, clamamos pelas pessoas que estão angustiadas, esperando, ó Deus, resultados de exames, que lá esteja o Senhor, ó Pai, também firmando elas em Ti, ó Deus, que elas venham pensar sobre as coisas do alto, ó Deus, se ocuparem do Senhor, e assim, ó Deus, o que seja o resultado que for, elas possam confiar que é o Senhor que tem cuidado, ó Deus, Amém. que possam ser resultados bons, e que também, ó Pai, que elas possam crer que o Senhor já entrou e entrará sempre com a cura, ó Deus. Amém. Mais uma vez, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que Tu és, ó Pai, pela Tua fidelidade, mesmo quando nós não somos tão fiéis a Ti, ó Deus. O Senhor sempre é fiel a nós, ó Pai. Amém. E tudo que acontece conosco é permissão do Senhor. Então, Sim. louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, ó Pai. Amém. Também nós pedimos, ó Deus, de uma forma especial, ó Pai, pelos hospitais, que lá esteja o Senhor abençoando, ó Deus, cada hospital. Também que o Senhor possa estar levando seus recursos físicos e emocionais, ó Pai, a cada um, Deus. Sim. Pedimos também, ó Pai, que nessa situação que vivemos de pandemia, pelas pessoas que têm
usado, ó Pai, para benefício próprio, Deus, que em nome de Jesus o Senhor toque nesses corações, ó Pai, e assim eles venham, ó Deus, se compadecer e não ficarem aí espalhando ou até mesmo aproveitando, ó Deus. Verdade. Que em nome de Jesus eles possam pensar, ó Deus, e assim se arrepender. Sim, e nós agradecemos mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E amém. Meus irmãos, se você puder, pegue aí a sua Bíblia. Vamos hoje estudar lá no livro, na carta a Filemon. Abre aí a sua Bíblia, então, lá na carta de Paulo a Filemon, para te ajudar. Você vai lá em Timóteo, é mais conhecido. Vai em Timóteo, Tito, aí você chega em Filemon. É onde Deus tem a nos falar hoje e também na próxima quarta-feira. São 2 estudos que nós faremos da carta a Filemon. E gostaria muito importante que os irmãos pudessem estar com as suas Bíblias para que possa acompanhar os textos juntamente conosco. Amém, irmãos? Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a tua bendita palavra, Pai. Sim, Deus. O Senhor bem conhece as nossas limitações e as nossas dificuldades. Sim. Por isso nós carecemos da iluminação do teu Santo Espírito. Amém. Para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos falar nesta noite, Pai. Que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor, Sim. de forma que tudo, Deus, absolutamente tudo que eu falar, seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, Assim seja. para a Tua igreja, o Teu povo que veio ouvir ao Senhor esta noite. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos exatamente na carta a Filemon, quero ler um texto para os irmãos, Colossenses 3, versículo 11, que diz o seguinte: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Conta-se uma história, irmãos, que tinham 2 irmãos que moravam em sítios, um de frente para o outro. Só que entre os 2 sítios tinha um rio, um pequeno rio, para que os irmãos pudessem um ir na casa do outro. O que eles faziam praticamente todos os dias, eles tinham que andar um bom pedaço para poder chegar um no sítio do outro. E assim sempre eles faziam durante a sua vida, até que chegou um determinado momento, eles entraram em conflito, brigaram e pararam de se falar. Então eles ficaram muito tristes, muito assim, um com o outro, revoltados um com o outro, e ninguém ia mais no sítio do outro. E um certo dia, meus irmãos, chegou lá um carpinteiro no sítio do irmão mais velho, perguntando ele se tinha um emprego, alguma coisa para ele fazer, que ele estava precisando trabalhar. E o irmão mais velho falou: ó, rapaz, você chegou na hora, estava precisando mesmo de uma pessoa, preciso que você constrói uma cerca aqui para mim, bem grande, todo ao redor desse rio aqui. Eu gostaria que você construísse uma cerca. Aí o carpinteiro: tá bom, deixa comigo. Aí o irmão mais velho deixou ele fazendo, irmãos. Aí quando o irmão mais velho voltou alguns dias, viu lá uma bela de uma ponte construída de um sítio ao outro. E o irmão mais velho ficou muito aborrecido com o carpinteiro, falou: mas rapaz, eu não mandei você fazer isso. E começou a ficar bravo com o carpinteiro, até que o irmão mais novo começou a andar pela ponte e chamou o irmão: ô meu irmão, você não sabe a alegria que você me deu hoje. Apesar de tudo que eu falei para você, de tudo que eu fiz para você, você ainda manda construir essa bela ponte aqui. Me perdoe pelos meus erros, vamos voltar ao que éramos antes. E assim aconteceu, irmãos. Eles passaram a ser amigos novamente, passaram aí um na casa do outro, agora mais fácil por causa da ponte. E aí o irmão mais velho ficou tão feliz com o homem, com o carpinteiro, que falou para ele: eu tenho mais alguma coisa aqui para você fazer, você pode fazer? Eu gostaria muito de ficar, mas eu ainda tenho muitas pontes a serem construídas. Então, meus irmãos, esse pequeno história que eu contei aqui, que talvez os irmãos já tenham ouvido, é o título da nosso estudo dessa noite: Construindo Pontes. Provavelmente, como eu disse, da próxima quarta-feira também. Agora, entrando na carta a Filemon,
A carta, meus irmãos, um pequeno resuminho, é um pedido pessoal, né? Os irmãos que provavelmente os amigos que estão aí conosco não leram ainda a carta a Filemon, é um pedido pessoal do apóstolo Paulo a Filemon em favor do escravo Onésimo. Ele era o escravo de Filemon e ele havia roubado o seu dono e havia fugido para Roma. Filemon era uma pessoa bem próspera lá, tinha recursos e já era um cristão autêntico. E esse Onésimo, o escravo dele na época, era permitido escravo, roubou e fugiu para Roma. E em Roma, meus irmãos, esse Onésimo, o escravo fujão, conheceu Paulo. E ali ele se converteu a Cristo Jesus pela pregação do apóstolo Paulo. O versículo 10 de Filemon, que eu vou ler para os irmãos, está escrito assim, ó. Versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então aqui Paulo estava falando para Filemon que ele gerou Onésimo nas suas prisões, que ele estava em Roma, mas ele pregou para Onésimo, né, o escravo fujão, e ele se converteu a Cristo. Então Paulo escreve essa carta a Filemon pedindo que ele receba Onésimo de volta. Agora, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Então, no decorrer da carta, nós vamos observar os versículos que nós estaremos lendo, meus irmãos, a intercessão de Paulo a Filemon em favor do escravo fujão. As cercas, meus irmãos, que foram erguidas pela deserção e pelo roubo de Onésimo, vou sempre lembrar, Onésimo é o escravo fujão, não deveria mais dividi-los, pois agora eles faziam parte do corpo de Cristo. Eu vou repetir que é bem importante isso para nós guardarmos. As cercas que foram erguidas, né, quando o escravo fujão roubou o seu patrão e fugiu, ergueu-se ali uma grande barreira entre eles, uma grande cerca. E não deveria mais dividi-los, porque agora ele, remidos e se converteu a Cristo Jesus, melhor dizendo, ele fazia parte, juntamente com Filemon, do corpo de Cristo. Então não poderia mais haver aquela cerca. Não poderia mais haver barreira entre eles, pois eles pertenciam ao mesmo corpo agora, filho do mesmo Deus. Então, meus irmãos, Deus hoje nos chama como carpinteiro, lá da história que nós contamos no início, da história dos dois irmãos, a construir pontes e não cercas. Assim como Paulo fez lá com Filemon e Onésimo, que ele construiu ali uma ponte para eles. Ele foi a ponte entre Onésimo e Filemon. E você, meu irmão? E eu? Será que nós estamos construindo pontes ou estamos construindo cercas? Pense um pouquinho aí na sua vida cristã, pense aí na sua igreja, na comunhão lá com seus irmãos, na comunidade que cerca a sua igreja, a sua casa, o seu lar, os seus vizinhos, a sua família. Como nós temos agido? Construindo cercas, um fugindo para que nenhum não veja o outro, um não vá ao outro, ou construindo pontes para que um possa estar sempre acessando um ao outro. Devemos pensar isso, meus irmãos. E essa carta é uma profunda demonstração do poder de Cristo e da verdade e da importância da verdadeira unidade cristã. Nós iremos aprender no decorrer do estudo que nós iremos fazer, os versículos que nós estaremos lendo, meus irmãos, justamente isso, o poder de Cristo e da importância da unidade cristã. Da importância de nós construirmos sempre pontes, porque nós sempre, gosto de lembrar, irmão, nós somos embaixadores de Cristo. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Fomos remidos pelo sangue de Jesus. Então não devemos jamais construir cercas. Precisamos sempre construir pontes. Mas voltando aqui à carta de Paulo, meus irmãos, eu quero começar aqui no versículo 1, onde Paulo diz assim, ó: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao nosso amado Filemon, nosso cooperador. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, aí, confira comigo, irmãos, no versículo 1, logo de cara, Paulo falando, né? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo,
ao amado nosso cooperador. Primeiro versículo aqui, meus irmãos, Paulo, Timóteo e Filemon estavam envolvidos no mesmo ministério. Estavam envolvidos na mesma atitude, na mesma ação, no mesmo objetivo. E para que o ministério seja frutífero, meus irmãos, e ministério não é só o ministério pastoral, irmãos. Todos nós que somos da igreja pertencemos ao mesmo corpo, cada um tem a sua parte no corpo. Então, para que ele seja frutífero, para que a igreja tenha uma unidade, todos devem viver unidos assim, com o mesmo objetivo, buscando o mesmo ideal, para que consiga-se atingir o objetivo comum. Por isso que Paulo fala aqui sobre Filemon, ao amado Filemon, nosso cooperador. Então, logo no versículo 1, nós aprendemos aqui, meus irmãos, para que nós, Igreja do Senhor, possamos ter um ministério frutífero, ou seja, dar frutos cada vez mais, a igreja precisa ser unida, a igreja precisa ter uma unidade, trabalhar em união com o mesmo objetivo, buscando dar frutos para o reino de Deus, buscando fazer aquilo que Deus nos ensina, que a palavra de Deus mostra para nós. O versículo 2, Paulo continua, apresentando a carta. Então, ao amado cooperador Filemon, versículo 2, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Aqui no versículo 2, meus irmãos, Paulo menciona Áfia e a reunião na sua casa. Áfia provavelmente pode ter sido a esposa de Filemon, né? A Bíblia não fala quem é a Áfia, mas alguns teólogos, estudiosos deduzem que ela é a esposa de Filemon. E Arquipo, né, que vocês estão lendo aí também, que ele fala nosso companheiro, nosso cooperador, ele pode ser ou filho de Filemon, ou também um líder da igreja, um presbítero da igreja lá na época, que tinha uma influência talvez sobre Filemon. Então Paulo também endereça a carta a ele, para que possivelmente ele pudesse também ajudar no convencimento de Filemon a aceitar Onésimo de volta. Então, interessante que ele endereça a carta a Filemon, a sua provavelmente esposa Áfia e Arquipo, que pode ser o filho ou algum líder da igreja lá também que tinha talvez uma forte movimento lá dentro da igreja, mesmo que era na casa de Filemon, mas talvez poderia ser um presbítero ou algum líder, né, que tinha, como eu disse, um poder de ajudar a convencer Filemon a aceitar o escravo de volta. E nós observamos também nesse versículo 2, meus irmãos, que a igreja primitiva frequentemente se reuniam nas casas das pessoas. Talvez por causa das perseguições, que eram muitas, ou talvez também pela grande despesa que tinha em ter um templo, um local. Então muitos se reuniam na igreja. Está aí mais uma demonstração da unidade da igreja. A culto, a reunião, o ajuntamento das pessoas dentro das casas, irmãos. Isso é de fundamental importância dentro da igreja. Haja visto a nossa igreja em Volta Redonda, os pequenos grupos que lá estão formados, agora por causa da pandemia não, mas creio que logo logo estará voltando. Como é bom você se reunir com os irmãos nas casas para aprender, estudar a palavra de Deus. Os cultos domésticos que nós fazemos, os cultos nos lares, melhor dizendo, quão bom é cada semana você estar na casa de um irmão diferente ou de um amigo, para estarmos juntos ali. O culto nos lares, meus irmãos, é de fundamental importância. E isso não foi inventado agora. Nós observamos que desde a igreja primitiva as pessoas se reuniam nas casas. Talvez, como eu disse, por perseguições, por falta de recursos, mas o fato era que se reuniam e ali glorificavam o nome do Senhor, prestavam cultos ao nosso Deus e demonstrava ali a unidade da igreja. Todos, meus irmãos, todos os renascidos em Cristo formam a família de Deus. Nós temos temperamentos diferentes, nós temos personalidades diferentes, nós temos jeitos, uns são mais extrovertidos, outros menos, uns falam mais, outros falam menos. Isso não tem importância nenhuma, meus irmãos.
O importante é que nós, mesmo com as nossas diferenças, e é assim mesmo, cada um tem a sua diferença. Nós somos mais de 7 ou 8 bilhões de pessoas no mundo. Você não vai achar uma pessoa igual a você neste mundo. Aí a gente observa também a perfeição de Deus. Mesmo irmãos gêmeos que nascem lá na mesma hora, talvez idênticos, mas com personalidades totalmente diferentes. Mas lembremos sempre, os renascidos, aqueles remidos pelo sangue de Jesus, que entregaram suas vidas a Cristo, que formam a família de Deus, precisa lembrar disso, meus irmãos, dessa união que Paulo, logo nos 2 primeiros capítulos, aqui ele já demonstra para nós. Primeiro ele chama Filemão de nosso cooperador. E depois ele fala a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Então ele já manda a carta dando esses exemplos maravilhosos para nós, irmão. E o versículo que nós lemos lá no início de Colossenses 3:11, quando Paulo também diz, mas Cristo é tudo em todos. Então nós precisamos, meus irmãos, lembrar sempre, nós, renascidos, formamos a família de Cristo, somos embaixadores de Cristo, somos pessoas que representam Cristo neste mundo e precisamos mostrar para as pessoas que há unidade, que há união, que há um mesmo objetivo. Não é cada um puxando a corda para um lado, não, é todos indo em direção àquilo que Deus tem para cada um de nós. E isso é de fundamental importância e lembrando da ponte, para nós juntos como igreja construirmos pontes, né? E não cercas. Agora, meus irmãos, o versículo 3, ele continua só dando uma saudação, que já é uma saudação tradicional de Paulo nas suas cartas, né? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então era uma saudação tradicional de Paulo e que faz parte de nós, igreja, saudarmos os nossos irmãos também. Já os versículos 4 a 7, meus irmãos, que diz assim, ó, de 4 a 7. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nesses versículos de 4 a 7? Paulo fala sobre a fé e o amor de Filemão. Ele havia aberto o seu coração e a sua casa para a igreja. Então ele estava aqui elogiando Filemão pela atitude que ele teve de unidade, de buscar a união da igreja e abrindo o seu coração para a igreja e também abrindo a sua casa. A vida cristã de Filemão, irmãos, era tão, né, como Paulo fala aqui, boa, que Paulo fala que logo no versículo, ó, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ou seja, Paulo orando a Deus, agradecendo por aquilo que Filemão fazia, talvez pelo seu testemunho cristão, pela sua vida dedicada à obra do Senhor. Então Paulo orava aqui agradecendo a Deus, né? Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. A vida cristã de Filemão, como eu disse, meus irmãos, ela para dar graças, como Paulo disse, e sempre Paulo orava por isso. Paulo ouvia, né, como ele disse aqui, ouvindo da fé que Filemão possuía e do seu amor também pelas pessoas ao seu redor. Aí eu leio para os irmãos o versículo 5. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Ou seja, Paulo ouviu como Filemão era um crente autêntico, um homem fiel ao Senhor, e também como ele tratava os demais irmãos. Como ele fala aqui, de todo o bem que há, versículo 5,
a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Todos os santos são os irmãos, os separados, os da igreja que ele tinha lá. Um grande apego, amor àquelas pessoas. Então, meus irmãos, ele, Filemão, era um crente exemplar, tanto perante ao Senhor, como na visão dos outros cristãos. E, naturalmente, isso teve um pedido muito importante de Paulo, quando fez o pedido para ele aceitar o escravo fujão Onésimo. Todos os crentes, meus irmãos, nós aprendemos aqui com esses versículos, devemos demonstrar a nossa fé e o nosso amor para com os outros. Precisamos praticar isso, irmãos. Porque muitas vezes nós observamos que nós, igreja, a gente inclui todos, agimos de forma totalmente errada. Passamos a julgar as pessoas, passamos a falar coisas que não devíamos falar. Passamos a deixar que nossos lábios saem palavras de maldição e não de bênção. E construímos, irmãos, enormes cercas, talvez dentro da própria igreja de Jesus. Não estou falando da nossa igreja, estou falando do corpo do Senhor em geral. E não construímos pontes. Aqui o Paulo está dando o exemplo de um crente autêntico que era Filemão. Da sua fé firmada, como ele diz aqui no versículo 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Olha como Paulo estava aqui glorificando a Deus pela vida de Filemão, estava elogiando Filemão pela sua atitude correta. E Filemão, meus irmãos, foi um filho de Paulo na fé. Provavelmente Paulo pregou para ele quando esteve lá e ele se converteu e converteu-se um verdadeiro cristão. Então nós, irmãos, como crente em Cristo Jesus, nós precisamos demonstrar a nossa fé e o nosso amor para com os outros. A fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Esta foi a palavra de Paulo nesses quatro versículos que eu li para Filemão. Será que ele poderia falar isso de mim, meus irmãos? Será que ele poderia falar isso de cada um de nós? A fé que tens para o Senhor Jesus e para com todos os santos. Graças dou ao Senhor Jesus por isso. E que assim possa ser, meus irmãos, amigos queridos que estão aí talvez iniciando a caminhada cristã. Nós precisamos sempre buscar a unidade, a fraternidade, o amor, aquilo que Cristo sempre mostra para nós. Nós precisamos viver dessa forma, construindo sempre, eu lembro, meus irmãos, construindo pontes e não cercas. A igreja não pode haver cerca de forma nenhuma, irmãos. Tem que ser sempre pontes, sempre a unidade, sempre a mesma direção, sempre o mesmo objetivo. Com certeza Deus vai se alegrar comigo, com os irmãos e com toda a igreja. Versículos 8 e 9, para nós fecharmos hoje o estudo, meus irmãos, de hoje, diz assim, versículos 8 e 9 de Filemão, os irmãos estarem com a sua Bíblia aí. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Os irmãos observarem a carta a Filemão, meus irmãos, a partir do versículo 8, onde começa Paulo a interceder a favor de Onésimo, pedindo a Filemão que o perdoe pelo crime que ele havia cometido, de roubo, e o receba de volta agora, não como escravo, mas como irmão. Mas o que nos chama a atenção aqui nesses versículos 8 e 9 é que Paulo, meus irmãos, ele não usa da sua autoridade de apóstolo, não usa a sua autoridade do grande apóstolo Paulo para obrigar Filemão a aceitar Onésimo. Por isso que ele diz bem claro aqui no versículo 8, no versículo 8 mesmo, pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém,
Olha só, Paulo falando para Filemon, né, na carta: ainda que eu tenha em Cristo a autoridade para mandar você receber Onésimo, todavia eu não vou te mandar, eu peço-te antes por amor, sendo eu velho, Paulo, e agora prisioneiro em Jesus Cristo. Então nos chama a atenção aqui, meus irmãos, que Paulo baseou seu pedido não na sua autoridade do apóstolo que ele era, do grande conhecedor, do grande apóstolo Paulo, mas no compromisso cristão de Filemon. Ele queria, Paulo, que Filemon aceitasse o escravo, o fujão, né, vamos dizer assim, o Onésimo, de forma sincera e de forma amável, não por obrigação. Eu vou te receber aqui porque o apóstolo Paulo mandou você para cá e eu não posso falar não para o apóstolo Paulo, mas por mim eu não te recebia não. Não, Paulo queria que ele recebesse ele com todo amor no coração, um irmão em Cristo agora, não como escravo, para ajudá-lo lá na igreja, na sua casa, para evangelizar as pessoas. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma excelente lição de Paulo para nós, principalmente para quem exerce algum cargo de liderança, seja na igreja ou seja em qualquer outra atividade. Paulo nos dá essa lição, meus irmãos. A autoridade, ela é um ponto crucial que determina a diferença entre o chefe e o líder. A autoridade é o ponto crucial que determina a diferença entre chefe e líder. Muito provavelmente você já ouviu a diferença entre chefe e líder. Chefe é aquele que busca demandar e mandar em seus subordinados pelo tamanho do seu cargo. O medo e o temor caminham juntos com a sua autoridade. Ou seja, chefe é aquele que manda e você obedece. Se você não fizer, será punido ou será demitido da empresa. Ou talvez algumas igrejas aí podem usar o cargo: se você não fizer, você não canta mais, se você não fizer, você não prega mais, e etc, etc. E aí Paulo nos dá essa diferença, meus irmãos, de chefe e de líder. O líder é aquele que arrasta a sua equipe pelo exemplo, pelo bom testemunho, e não por carteirada. Não, você faz isso porque eu estou mandando você fazer. Não, você vai fazer isso porque eu estou te dando o exemplo, estou te mostrando que é assim, que é assado. E assim, meus irmãos, nós aprendemos que chefe, ele constrói cercas. Porque muitas vezes, meus irmãos, e os irmãos que já trabalham, ainda trabalham em empresa, eu que trabalhei em empresa há 26 anos, lidei com diversos tipos de chefes, alguns líderes, mas também tive muito chefe. E muitas vezes nós fazíamos porque nós éramos obrigados a fazer, senão nós seríamos demitidos e precisava do emprego. E isso aí acaba construindo cercas, porque às vezes você não tem muito bom entendimento com o seu chefe e ele com você não, e aí o serviço nem sai da forma que deveria sair. E levando para o lado nosso, irmão, do lado da igreja, acontece a mesma coisa. Se eu sou o líder da igreja e eu começo a mandar: faz isso, faz aquilo mais, e eu fico só de braço cruzado, só mandando, isso não é um líder. O líder é aquele que vai na frente, vai caminhando junto, vai direcionando a sua equipe, vai dando força, vai fazendo junto, vai trabalhando junto. É o que Paulo fez. Ele não foi lá levar Filemon porque ele estava preso, mas ele mandou a carta e falando: eu tenho toda a autoridade para mandar você receber ele, mas eu te peço, pelo amor que você tem em Cristo, receba o seu escravo de volta, agora não mais como escravo, mas como um grande irmão em Cristo Jesus. Então lembremos desse ensino que Paulo dá para nós aqui nos versículos 8 e 9, meus irmãos, que chefe constrói cercas, líder constrói pontes. E nós devemos líder, e todos nós somos líder, meus irmãos. Às vezes nós ouvimos falar: eu nunca vou ser líder de nada, eu não tenho perfil para isso. Cada momento de nossas vidas nós somos levados a uma liderança. Talvez você precisa decidir lá na sua casa, você mesmo, minha irmã, talvez precisa decidir na sua casa: não, eu faço isso, eu faço aquilo. Naquele momento, talvez naquele momento pontual, você está liderando alguma atividade.
Na igreja, por exemplo, onde nós temos vários departamentos, temos vários líderes, mas talvez mesmo dentro de um grupo de liderança, tem algum irmão que num determinado projeto, ele que vai liderar. Então todos nós lideramos num determinado momento da nossa vida, até no nosso lar, em determinada situação, a esposa vai lá e lidera, o esposo vai lá e lidera, mas sempre buscando a unidade, sempre buscando a união, sempre buscando o mesmo objetivo. Então, meus irmãos, eu quero finalizar esse estudo de hoje. Se Deus permitir, na próxima quarta-feira, nós continuaremos o estudo e talvez finalizaremos esse estudo, se Deus assim nos permitir. Lembrando que a parte 1 desse estudo, meus irmãos, para que eu e você tenhamos um ministério que seja frutífero, faz-se necessária a unidade da igreja. Faz-se necessário que tenhamos, que façamos sempre pontes e não cercas. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, todos os renascidos em Cristo formam a família de Deus. Temperamento diferente, personalidades e tantas outras coisas, como eu disse, mas Cristo é tudo em todos. Nós devemos juntar, mesmo com todas as nossas diferenças, o objetivo maior. Qual que é o objetivo maior? É servir a Cristo, é servir ao nosso Senhor, é fazer aquilo que Ele nos manda. Aprendemos também que, assim como Filemão, meus irmãos, todos os crentes devem demonstrar a fé e o amor para com os outros. Eu repito o versículo que Paulo falou lá para ele: a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então ali Paulo estava mostrando para aquele moço como ele estava sendo bem-quisto por demonstrar a sua fé e o amor. E, finalmente, irmãos, nós finalizamos aprendendo aqui sobre a diferença de chefe e líder. Você é um chefe ou você é um líder? Você age como um chefe ou você age como um líder? Você constrói pontes ou você constrói cercas? Pensemos nisso, meus irmãos. Pense nisso com carinho. Estude bastante a carta de Filemão, como toda a Bíblia é. Ensinamentos preciosos para nós nos dias atuais. E que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos ajude a vencer todas as nossas dificuldades, para que possamos colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. E hoje nós tivemos aqui ensinamentos preciosos, meus irmãos, da importância de construir pontes e da necessidade de deixarmos as cercas de lado. Não devemos construir cercas, seja no âmbito da igreja, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, da vizinhança, ou seja, aonde nós andarmos, nós devemos construir pontes, porque nós somos, repito, testemunhas do Senhor Jesus, nós somos representantes dele e nós precisamos que a luz de Cristo brilhe através de nossas vidas. Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela tua bendita palavra que falou, Pai, aos nossos corações nessa noite, que nos ajudou a compreender, Pai, a importância de nós construirmos pontes. Sim. A importância de nós, como igreja, buscarmos sempre a unidade, Deus, o mesmo objetivo, a mesma comunhão, e fazer aquilo que é da vontade do Senhor, Deus. E nos ajude, Deus, em um momento da vida que nós estivermos liderando algo, que nós venhamos realmente ser líderes, Pai, e não chefe, que possamos estar junto com as pessoas, conseguindo os objetivos pelo exemplo, e não pela carteirada, não pela autoridade, não pelo cargo que ocupa, mas pela alegria de servir juntos. Amém. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Deus, pois somos humanos, somos falhos, somos pecadores, necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Amém. Que Deus assim nos abençoe, é o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, então fiquem em paz, que Deus os abençoe. Continue orando por nós, irmãos. Se Deus permitir, sábado, bem cedinho, nós estaremos retornando para Lima Duarte. Então ore por nós, para que Deus continue nos livrando dessa enfermidade e que também possamos fazer uma boa viagem, como fizemos na vinda. Que Deus possa nos levar em paz também na volta e que tudo seja para o louvor da glória dele.
Então que Deus abençoe a sua noite, que dê uma noite abençoada, uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono, e que em tudo nós possamos render glórias, honras e louvores ao nosso Deus. Amém. Fique em paz e que Deus nos abençoe no nome de Jesus.